Amém? Abram suas Bíblias na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. E vamos dar continuidade ao que a gente estava tratando domingo passado. Vamos, antes de tudo, orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você, por mim. Senhor Deus, nós agora entregamos nossas mentes ao Teu Espírito, Senhor, mais uma vez. Que o Teu Espírito, que é santo, que habita em nossas vidas, traga luz agora ao nosso entendimento, para que a gente possa compreender, Deus, a Tua palavra, que ela venha realmente ao encontro da necessidade da nossa vida, da nossa existência, Senhor. O desafio da Tua palavra para cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, Senhor, mais uma vez. Que nenhum deles seja empecilho, Deus, seja espinho para impedir, Deus, da Tua semente crescer e gerar fruto em nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre essa questão da geração eleita, então, domingo passado. Eu não vou voltar a ficar falando o que foi falado, porque depois você pode dar uma olhada lá no Metalcast, ok? Já está lá a pregação, depois é só você acompanhar as duas pregações a respeito de 1 Pedro. Amém? O que eu quero tratar hoje, então, é a partir do versículo 11. Então, capítulo 2, versículo 11, nós vamos tratando verso por verso, expondo, então, o que Pedro quer tratar com a igreja, e vamos ver o que nós temos para aprender com tudo isso, ok? Então, a primeira questão ali, eu quero tratar a respeito da conduta do eleito. Então, Pedro fala muito a respeito desse negócio do eleito, do sacerdócio real, da nação santa, amém? Do povo escolhido. Povo escolhido. Então, algumas questões aqui ligadas a isso, o que tem a ver comigo e com você? Então, vocês vão ver uma coisa muito interessante aqui no que eu estava lendo esse texto, e como ele vai contrastar com algumas questões aí que se diz aí fora. De coisas que a gente ouve, de livros que nós lemos muitas vezes. Eu sempre tenho essa questão de ler o Evangelho, de ler a Bíblia, e sempre de uma perspectiva apologética, assim, meio que defendendo. Porque a gente escuta tanta besteira na vida, tanta coisa que a gente escuta, tanta coisa que a gente lê, tanta besteira que a gente lê, e a gente nem sabe na época que é uma besteira, né? Às vezes você está aprendendo aquilo ali, lendo, a gente não tem o conhecimento devido e sai ensinando os outros, né? Quanta besteira que eu já ensinei na minha vida. Domingo passado mesmo foi brincadeira. Mas é isso, você acaba repetindo esse monte de informação. Você acaba lendo num livro e sai para lá, sai por aí escrevendo e dizendo coisas, às vezes no Facebook, lá, e eu vejo isso direto. O pessoal falando coisas assim que não é bíblica, mas leu em algum lugar, aprendeu de alguém, e por isso acaba repetindo a informação. Mas lá no versículo 11, eu acho interessante lá, quando Pedro ele fala assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então a primeira palavra que ele usa aqui é estrangeiro. Estrangeiro. Então um estrangeiro, ele não é nativo do lugar. Então quando vem uma pessoa que não é brasileira para o país, ele é um estrangeiro aqui nesse país. Ok? Então ele não pertence a esse lugar. Ele não nasceu aqui, ele não é nativo, ele não é brasileiro, ele não gosta de pagode, que nem vocês. Ele não é pagodeiro, não é funkeiro, que nem a maioria de vocês. Ele não é daqui, ele é de outro país. Então, Pedro está dizendo para mim e para você, olha, seguinte, vocês são estrangeiros nesse mundo. Vocês não pertencem mais a esse mundo. De alguma forma, a nacionalidade de vocês, a naturalidade de vocês agora foi mudada. Antes vocês pertenciam a esse mundo. Mas por causa de Cristo Jesus, porque vocês se tornaram agora uma nova nação, um novo povo, toda a terra, você não faz mais parte disso. Você agora pertence a uma outra nação, a um outro reino, a um outro mundo. E Pedro está dizendo isso, olha, vocês são estrangeiros aqui. Amém? Então, no fundo, eu não sou brasileiro. Não sou paraguaio. Argentino menos ainda, graças a Deus. Aleluia. Não pertence a nenhuma nação do planeta Terra. Mas a minha nacionalidade agora pertence a um outro mundo. Daí, como diz nas palavras de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis ele tinha um entendimento a respeito disso, que ele fala uma coisa interessante, para aquele que está em Cristo Jesus. Ele fala assim: se eu encontro em mim
um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Aleluia. Então, todas as coisas desse mundo não são da nossa pátria mãe, a qual um dia nós estaremos. Elas são lampejos. Elas são coisas que aparentemente apontam para aquilo. Então, tem desejos em nós que a gente pega nas coisas desse mundo, ou coisas da vida diária, por exemplo, fome, sede, sexualidade e outras coisas mais, mas tudo isso está apontando para algo maior que virá. Como será? Eu não sei. A Bíblia simplesmente diz que não haverá mais fome, não haverá mais sede. Então esses desejos terrenos em nós, lá serão outros maiores, que serão supridos em Deus. Mas esses daqui, por enquanto, estão apontando para lá. Apontam para lá. E ele fala outra coisa também, ele chama a todos nós de peregrino. Também tem essa conotação, porque peregrino é alguém que está de passagem em direção ao seu lar verdadeiro, para além das fronteiras. Amém? Nós somos esses peregrinos. É muito legal no final do segundo livro de Nárnia, o Príncipe Cáspian, quando eles chegam lá naquele paredão de mar, e tudo termina ali, o mundo acaba ali, e a partir daquilo ali vem um novo mundo, e eles então ultrapassam aquela barreira e vão para um outro mundo além dos olhos, onde a gente não pode ver, não sabemos, não tocamos. Alguns ateus olham para isso e têm uma certa dificuldade de entender isso, e olha para mim, para você, e fala assim que eu e você talvez estejamos perdendo tempo com relação a isso. Né? Porque vai que não é verdade. Vai que não existe nada depois dessa parede. Quando eu e você fechamos os olhos para esse mundo, o que tem depois dele? Então, na cabeça, na mente do ateu, você está perdendo tempo, porque se não tiver nada do outro lado, já pensou que frustração? Você acorda morto do outro lado e tem uma crise existencial porque não tem nada do outro lado. Está você lá sozinho, um branco total, um vácuo. Né? Então, essa racionalidade, ela não tem muito sentido, porque se não existe nada depois dessa parede, não haverá nenhum tipo de crise existencial para se ter. Então, fique tranquilo. Se não tiver nada lá, você não vai ficar frustrado. Tá bom? Se tem uma coisa que eu tenho convicção, é que se Deus não existe, o dia que eu morrer, não vou ter nenhum tipo de crise existencial, nem frustração. Agora, se depois que nós ultrapassarmos essa barreira chamada vida, quando o cordão de prata for cortado, e o Deus Todo-Poderoso estiver lá, e aí não tem como voltar. Como aquela passagem do rico e do Lázaro, né? O rico estava lá no Hades, olha para Abraão e fala assim, por favor, manda alguém lá na minha família, avisar, comunicar que isso aqui é real, isso aqui realmente existe. E Abraão fala para ele, olha, eles têm a lei e eles têm os profetas. Ainda que um morto ressuscite, eles não crerão. Eu estava vendo um vídeo, um documentário, e um ateu disse assim que ele só acreditava que Jesus era Deus se Jesus aparecesse para ele realmente assim, mostrasse as feridas para ele, aparecesse vivo.
Eu duvido muito que creria. Eu duvido muito que creria. Eu já vi muita gente que viu milagres e não creram. E eu vi gente que nunca viu nada. Nem lampejo. Nem um arrepio. Nada. Nem um toque. Nem uma lágrima. Nem uma voz. Nada. E crê. Aquele povo de Israel viu aquele mar se abrindo. 2 dias depois já não cria mais em nada. Já estava pronto para se prostituir, para se prostrar diante de outros deuses. O Deus de Israel, o Deus vivo, fez tantas maravilhas lá no Egito. Quando você assiste aquele filme, né, esses filmes do Êxodo, você fica impressionado. Você pensa assim, puxa vida, né, se eu vivenciasse um ponto de algo parecido com isso, jamais eu deixaria de crer. Essa é uma ilusão. Eu e você só conseguimos crer por causa da graça de Deus na nossa vida. Porque se não é a graça de Deus, não tem milagre que te faça crer. De alguma forma, Deus ele permite o milagre, porque por meio da graça dele, ele se utiliza também de milagres para alcançar os seus eleitos. Só por isso. Porque milagre não gera fé. O único que é capaz de gerar fé em mim, em você, é o Espírito Santo de Deus. E aleluia por isso. Então ele chama a todos nós de peregrinos, esses caras que estão caminhando nesse mundo, indo em direção ao reino que está por vir. Alguns já estão lá, e aleluia por isso. Alguns já ultrapassaram essa barreira e já estão nesse mundo ao qual sempre pertenceram. Antes da eternidade, Deus já tinha determinado, vocês são meus e viverão comigo para sempre nesse mundo. Pedro continua dizendo assim, abstenham-se dos desejos carnais. E é interessante isso, abster-se. Quando você se abstém, significa que está. Abster-se é uma coisa que você tem e você se abstém daquilo. Olha, está aqui, mas eu não vou usá-los. Não vou utilizar eles. Não tem como eu simplesmente remover de mim um botãozinho onde eu aperto na minha vida ali e eu desligo os desejos carnais na minha vida. Como eu gostaria de ter coisas em mim que eu simplesmente desligasse, apertasse um botãozinho, pum. Ou deletasse, mandasse para a lixeira. Ou guardasse, só utilizasse quando eu quisesse. Mas não, os desejos da carne, eles estão em mim e em você. Mas eu e você temos que nos abster dele. É isso que Pedro está dizendo. Lá no versículo 12 ele fala assim, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Entre os pagãos, interessante isso, né? Que o cristianismo, a fé cristã, ela não fica determinando, dividindo o mundo entre pessoas boas e pessoas ruins. Entre pessoas muito mais ruins e pessoas um pouco boas, mais ou menos boas. Não, para Deus é assim, é justos e pagãos. Justos e ímpios. Santos e pecadores. É assim a forma como Deus olha para a vida. Nós não. A gente olha as coisas externas e a gente estabelece padrões para a humanidade. Para Deus, não. Então ele fala assim, olha, vocês que são santos, vocês estão aí no meio dos pagãos. Então tome cuidado com o seu comportamento. Há uma outra coisa aqui que ele fala, é que eles acusam os cristãos de praticarem o mal. Naquele contexto, por que Pedro está falando isso? Porque as pessoas acreditavam que literalmente os cristãos, eles comiam pessoas. Eles eram tipo canibais. Porque chegou na mente deles assim, olha, eles comem a carne de Jesus. Eles bebem o sangue de Jesus. Então, para eles, é mais ou menos como pensam da Gólgota, né? A gente é tudo meio satanista, assim, né? Faz sacrifício humano, alguma coisa assim. Então, eles pensavam isso. Que eles matavam criança, que eles, sei lá. E tinham outras coisas também que eles pensavam. Porque falava essa questão de amar uns aos outros. Então, eles pensavam que era uma festa em outro sentido. Eles achavam que era tipo uma festa meio que romana naquela época, assim. Então, os cristãos, eles eram acusados de comportamentos, de comportarem-se maus.
de maneira má. Então, a prática do cristão no meio dos pagãos deve ser dessa forma, porque eles devem olhar para a minha vida, a praticidade da minha vida, então, leva o pagão a glorificar a Deus, por causa da minha conduta. Eu estava pensando nisso. Eu estou lendo um livro do Frank Schaeffer, é um filho do Francis Schaeffer, do filósofo Francis Schaeffer. Chama-se Viciado em Mediocridade. Acho que é o nome, se eu não me engano. E ele fala sobre isso, sobre a mediocridade da arte cristã. A forma como a igreja contemporânea, não a arte sacra, histórica, aquela que você vê aí, que é maravilhosa. Nós estamos falando de arte contemporânea. Quando se fala de arte contemporânea na igreja hoje, o que é igreja hoje? Igreja hoje é assim, é um barracão pintado de preto, com cadeira branca, ponto. Isso é igreja hoje. Você vai na Alemanha, lá você entra numa igreja, uma igreja tanto católica quanto protestante, é uma coisa impressionante. A arte que você vê assim, dos detalhes que estão em todo canto, em todo lugar. Havia aquele conceito de que tudo é para a glória de Deus. E a arte era uma expressão da glória de Deus. Agora entra numa igreja evangélica nesse país para você ver. Você entra numa igreja católica, tem arte. Tem arte. Para tudo que é canto, tem detalhes. Você entra numa igreja crente, é esse troço aqui. Ó. É esse troço. Não tem arte. E isso que nós estamos dizendo também, por exemplo, quando o cara é um advogado, e o cara é um advogado cristão, e ele faz o trabalho dele bem feito, Deus é glorificado por meio do trabalho dele. Se ele é um contador honesto, que faz um trabalho honesto, Deus é glorificado por meio do trabalho dele. Se você é um vendedor, trabalha numa empresa, e você vende, sabe, com honestidade, sabe, sem passar a conversa nos outros, realmente é uma pessoa honesta, Deus é glorificado por meio disso. Deus é exaltado através disso. Quando você faz as coisas bem feitas, independente se isso tem uma conotação espiritual ou não. É isso que o Frank Schaeffer, ele vem e detona nesse livro. Ele fala assim, gente, a mediocridade da igreja se tornou quando ela começou a dividir aquilo que é sacro daquilo que é profano. Então a gente distingue muito bem as coisas espirituais. Então você tem momentos de espiritualidade no seu dia a dia e você não vive uma vida de espiritualidade. Daí ele começa a colocar umas coisas ali que são bem interessantes, que eu não vou falar o livro inteiro agora, mas, por exemplo, quer coisa mais espiritual do que você ligar para um irmão, um amigo, e você sair e jogar futebol com ele? Mas já pensou isso? Coisa espiritual, por exemplo, você, sei lá, abraçar teu filho, beijar teu filho, abraçar tua esposa. Porque a gente tem, assim, que momentos de espiritualidade é quando você entra no teu secreto, no teu quarto lá. Aí você vai buscar Deus, então aquilo é espiritual. Então, quando você vai fazer uma música, aquele momento ali, se você não fizer uma música que tenha 40 vezes o nome de Jesus, a música não é espiritual. Eu sou edificado muitas vezes quando vou lá, pego uma música secular, não música do mundo, porque é diferente. Música secular, vou lá, escuto uma música que tem uma boa mensagem, uma palavra, e você extrai um ensinamento que edifica a sua vida, porque Deus é o Deus da terra. Amém? Deus usa tudo e a todos de alguma forma. Daí você vê, por exemplo, que lá em São Paulo, na escola do Steiger, a gente estava falando sobre isso, quando o Sam estava dando aula sobre arte, a gente estava falando sobre isso, que parece que a igreja, no quesito arte, não era assim, mas hoje é assim. Parece que ela está sempre correndo atrás. A igreja, quando ela chega, aquilo já passou, aquilo já foi. Então você vê bandas, por exemplo, que quando nascem, ela já nasce imitando uma banda secular. Ela não tem a capacidade de pegar e criar algo novo. Ela tem que imitar alguma coisa que já existe. Aí quando você se converte, você veio lá do mundão, né? Aí você quer escutar uma banda parecida com Iron Maiden. Aí você já tem um cardápio de bandas cristãs parecida com Iron Maiden. Entendeu? Que não fazem nada parecido, nem chega no chinelo, mas tem um monte. Entendeu? Aí você se sujeita àquilo. No Brasil, meu Deus do céu, essas bandas cristãs que no país, assim, tudo. Uma vergonha. Não todas elas, né?
Graças a Deus as bandas aqui da igreja, ó, parabéns para elas. Mas é verdade. Então fala sobre isso, fala sobre a mediocridade, que a igreja aceitou essa mediocridade para ela. Então nós devemos valorizar isso, e não somente na arte, mas em tudo na vida. Todas as coisas que nós fazemos, você deve fazer bem feito. Porque Deus vai ser glorificado nisso. Amém? Quando for trabalhar, meu irmão, se você for ser um tatuador, seja o melhor tatuador dessa cidade. Sabe? Seja o melhor tatuador dessa cidade. Procura ser o melhor, porque Deus vai ser glorificado por meio das tatuagens. Só não vai fazer um pentagrama, obviamente, né? Uma cruz invertida, daí você nega. Fala, não, isso aí eu não faço. Versículos 13 a 15. Por causa do Senhor, e agora o bicho vai pegar, porque nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de sacerdotes, amém? Nós estamos falando de uma geração eleita, de um povo escolhido. E olha o que ele fala para esse povo escolhido. Isso daqui é indignante. Ele fala assim no versículos 13 até o versículo 15. Por causa do Senhor, então você que é essa geração eleita, esse povo escolhido, ele fala assim, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Daí ele fala assim, seja o rei, seja a Dilma. Vou fazer o quê? Vou mudar o texto aqui. Seja a Dilma como autoridade suprema, seja o Bolsonaro, seja o Bolsonaro, seja, como é que é o nome do outro lá, Márcio Feliciano? É isso? O Feliciano, é Marcos? Poxa, pecado, não falei o nome dele certo. O Jean Willis. E olha o que ele fala aqui, ó. Como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Amém? Eu fico pensando assim, esse judeu aqui, Pedro era um judeu, falando isso num contexto de opressão romana. Os romanos ali, dominando eles, e eles falando essas coisas, e a igreja lendo essas coisas. Amém? Por mais que eu estou falando essas questões, tentando ligar essa realidade com a nossa realidade, aí, quando estou citando nomes aí de políticos que a gente tem aí, entendeu? Isso daí ainda está muitos anos-luz longe da realidade que esses homens vivenciavam. Para eles era muito pior, muito mais pesado isso daqui do que para você agora. A Dilma não vai trazer um monte de chibatada nas tuas costas, lá na tua casa. O máximo que vai acontecer, mas hoje eu já entendi a estratégia do governo. Vocês não estão entendendo. Eu vou defender o governo agora. É sério. O negócio é o seguinte, gente. A estratégia do governo com relação a impostos, esse monte de coisa, é o seguinte. De alguma forma, o governo tem que combater o alcoolismo. O governo tem que combater o consumismo. E outra coisa, vocês estão muito gordos. Então tem que subir a comida mesmo. Está entendendo? É uma estratégia política para emagrecer vocês, para vocês andarem mais de bicicleta, terem mais saúde, pararem de beber cachaça. Água na torneira, gente, baratinho. Amém? Então, assim, é estratégico, defendendo a Dilma aqui. Aplicando o texto na minha vida, tá bom? Então ele fala assim, ó, é por causa de quem isso? É por causa do Senhor. Eu sei que é difícil, que não é fácil se sujeitar a tudo isso. Era muito pior. Mas está aqui. E nós não temos como fugir disso. Sujeitar-se a isso. Eu não tenho como falar assim, Pipa, isso aqui eu não vou aplicar na minha vida. Como um cara falou para mim lá um dia. Quando eu usei esse texto, eu falei, não, isso aqui eu não vou aplicar na minha vida. Eu aplico 99,9% do resto da Bíblia, mas isso aqui eu não aplico nem a pau. Eu quero que a Dilma se lasque. Se eu puder atropelar ela na rua, atropelo. Os caras estão falando amém aqui, ó. Agora, por exemplo, não, mas já vou chegar lá. Alguém pode dizer assim, por exemplo, eu já ouvi isso, mas Pipa, então quer dizer que se proibiu de pregar o evangelho no país, então eu tenho que também me sujeitar, né? Porque afinal de contas, a Bíblia está dizendo que eu tenho que me sujeitar a toda a autoridade. E se proibir, então, de pregar o evangelho no país, eu tenho que me sujeitar a isso. Isso eu já ouvi gente dizendo. Mas olha só
lá em Atos 5, 27 a 29, olha o que acontece lá. Diz assim: tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém? Então é isso. Se tornou questões do evangelho, se tornou questões do reino, é preciso primeiro, então, obedecer a Deus do que aos homens. E isso diz respeito também a teu pai e tua mãe. Isso diz respeito também ao teu marido e à tua esposa. Amém? Padre Fábio de Mello, ele fala uma coisa bem interessante, e que eu falei num último casamento que eu fiz. Ele fala assim, num livro chamado Quem Me Roubou de Mim, ele fala assim: o amor que chega depois não pode roubar o amor primeiro. Toma cuidado nos seus relacionamentos. Tome cuidado nos seus namoros. Sabe? Aquele que chega depois não pode roubar você do amor primeiro. Nem um namorado, nem uma namorada na face da terra pode fazê-lo. Porque isso não é amor. O amor deve vir e te levar mais perto ainda de Deus. A Kátia, na minha vida, ela fez isso. Eu, na vida dela, então, vixi, nem se fala. Só voltei a colocar no colo de Deus, de tão perto que ficou. Então, amém? Entre isso, se chegar a proibir, vamos pro pelotão de fuzilamento. Não dá nada. Vamos lá. Todo mundo, fileirado. Amém? A gente vai passar batido porque os caras não vão acreditar que a gente é crente mesmo. Então, a gente vai ser os últimos, provavelmente. Né? Então, deixa os outros morrer na frente. A gente chega por último lá. Versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então, para os eleitos, ele está falando assim: olha, eleitos, Deus escolheu você. Você é um escolhido de Deus. Mas é o seguinte: você é livre, mas não use dessa sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Isso tem tudo a ver com o que Paulo fala lá em Gálatas 5,13, né? Paulo fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Então é isso. Eleito não tem que ficar jogando com a carnalidade. Amém? Aquele que é escolhido, aquele que faz parte da geração santa, eleita, que é sacerdócio real, vive uma vida de santidade. Amém? Amém. Se não vive, meu querido, tem alguma coisa errada aqui. Viva uma vida de santidade. Viva, não. Crucifique mesmo essas paixões carnais que estão aí. Se não consegue se conter, realmente está tomando muito banho gelado, está subindo pelas paredes, né? Paulo fala, só tem uma coisa que Paulo fala: vai orar? Não. Vai ler mais a Bíblia? Não. Vai jejuar mais? Não. Paulo tem consciência que quando o bicho está pegando, você tem uma coisa só para fazer. Você não está se aguentando mesmo. Case. Case, que é o único jeito de apagar esse fogo do Satanás no teu corpo aí. E olhe lá ainda, gente. Olhe lá ainda. Porque, olha, se tem uma questão que vocês precisam conversar muito antes de casar, é essa questão da sexualidade. Porque depois que casa, meu filho, se você descobrir que a tua mulher não é chegada nisso, você só piorou o problema. Ou se você descobrir que o teu marido não é chegado também, daí complica também. Verdade. Eu já falei isso. Que aquele ato de jogar o buquê, sério mesmo. Antes de casar é só alegria. Quando joga o buquê, vai junto assim a sexualidade.
Nunca mais o marido vê na frente. Mas tem que ser conversado, verdade. Então, ao mesmo tempo que precisa casar para resolver o problema, toma cuidado, que nem sempre se resolve. Nem sempre se resolve. Por isso que é preciso perguntar, conversar. Gente, você tem uma coisa que, olha, eu aprendi nesses meus 17 anos de casado, é que só tem uma forma de você permanecer casado, é conversando. Não é nhanhando. Você precisa conversar muito, trocar uma ideia, ver como é que é a questão, o que um gosta, o que o outro não gosta. Você tem que engolir sapo, ela também. Um tem que carregar o outro literalmente. Tem dia que você é o Satanás, tem dia que é ela 2 vezes mais. E aí, cara, você vai caminhando, né? Eu falando a minha situação. Sabe? E tem hora que é assim, cara. Tem hora que você acorda. Sério. É sério. Muito do que está acontecendo, isso ligado à palavra divórcio, é porque os casais simplesmente não conversam. Vão levando a vida, deixando a vida me levar, e não sentam, não conversam. Precisa conversar muito. Antes de bater a cabeça na parede. Precisa conversar muito. E ainda assim, gente, é difícil, é complicado. É difícil. Amém? Então, vocês são livres, não usem da sua liberdade como desculpa para a carnalidade, em nome de Jesus. Os eleitos de Deus não fazem assim. A outra coisa, no versículo 17, ele fala assim, tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então aqui, tratem a todos com o devido respeito. Sério, gente, é inadmissível para a minha vida, como pastor nessa igreja, você entrar aqui e virar a cara por irmão em Cristo Jesus. Isso para mim é inadmissível. Obviamente que às vezes você está desligado. Eu sou um cara que às vezes posso passar para você e não te cumprimentar porque estou desligado. Entendeu? Mas nunca vai ser porque eu não quero te cumprimentar. No sentido assim, te odeio. Não vou com a tua cara. Sério. Isso é inadmissível, porque você tem que tratar todo mundo com o devido respeito. Gente, cumprimentar uma pessoa, paz do Senhor, meu irmão, não mata ninguém. Olá, tudo bem? Como é que você está? Na paz? Tudo bem. Outra questão que ele fala assim, amem os irmãos, amem os irmãos. Daí ele fala, temam a Deus. Isso implica então santidade na minha vida e na tua vida. E ele fala assim, honrem a Dilma. Infelizmente. O impeachment depois vocês se virem. Eu não estou dizendo que um cristão não deve ter atos políticos. Amém? Hoje nós estamos vivendo num outro tempo de política e você mora num país que você tem a liberdade de protestar. Simplesmente ficar indignado e não gostar e simplesmente, olha, eu não quero esse governo para a minha vida, certo? Mas naquela época, se você falasse qualquer coisa, era faca na caveira. Ok? Então hoje não. Fala de impeachment aí. Se você realmente quer ir para a rua e protestar contra o governo, amém. Certo? Mas cuidado, existe protesto, existe outras coisas. Quando começa a pegar e depredar casa a casa, coisa daí que está aí na rua, aí, sabe, quebrando tudo, quebrando loja, quebrando banco, vocês não foram chamados para fazer parte disso. Amém? Versículos 18 a 20, que é outra questão pesada também, e isso que é uma questão interessante para a gente trazer para a nossa reflexão, que Pedro ele fala assim, escravos, olha, agora o bicho vai pegar, escravos de Jó, escravos de Jó, jogavam, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Daí ele fala assim, não apenas aos bons e amáveis. Daí ele fala assim, mas também aos maus. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus.
poxa, Pedro podia ter nos poupado dessa, né? Primeira questão que ele usa o termo aqui, escravos. E escravos aqui é escravo mesmo. É literalmente isso. Naquele contexto havia ainda a escravidão, então haviam escravos. E aí olha que coisa interessante. Pedro está chamando esses escravos de eleitos. Está dizendo que esses escravos são o povo santo. Que esses escravos são o povo eleito, são o sacerdócio real. Pedro está chamando de escravos disso. Aqueles escravos podiam dizer assim, simplesmente, sou filho do rei e não aceito mais essa condição para a minha vida. Principalmente porque um filho do rei sofrer injustamente. E Pedro está dizendo para vocês, olha, aguenta aí. Mesmo se o patrão for ruim, vocês têm que ainda fazer as coisas como ao Senhor. Sujeitem-se. Se vocês forem sofrer por causa do bem, sofram. E ele fala assim, porque isso é louvável. Meu Deus do céu. Sabe? E se você pegar isso aqui, você começar a estender isso para todas as relações na vida, que a gente muitas vezes está na condição e não tem como fugir, porque o escravo não tinha o que fazer. Ele estava vivenciando aquela condição ali, e Pedro ele fala assim, olha, sujeite-se a isso. Não tem o que fazer. Já que você está nessa condição, então eu quero te dizer que nessa condição, Deus está sendo louvado por causa da tua atitude. Deus vai ser glorificado se você sofrer algum tipo de injustiça. Pedro está dizendo. Isso tem a ver também com casamento. Principalmente para quem é PM. Para quem a mulher manda nele. Mas é verdade. Porque é uma condição em que você está. E Pedro está dizendo assim, porque quer lugarzinho mais cheio de injustiça do que casamento? E sofrimento? Né? É verdade, gente. Quantas vezes a esposa ou o marido acha uma situação de injustiça e a gente quer chutar o balde por causa dessas coisas? Então Pedro também pode aplicar isso na minha e na tua vida, dizendo assim, olha, sujeite-se. Mas Pipe, não aguento mais, sujeite-se. Vai em frente. Então é louvável que alguém sofra injustamente. Não é justo mesmo. E Pedro está dizendo, olha, suporte. Ele fala aqui, ó, é louvável que alguém suporte açoites. É literalmente apanhar. Apanhar injustamente. Pedro está dizendo. Aqueles escravos estavam apanhando injustamente dos seus senhores maus. E Pedro vem, ao invés de falar assim, olha, dá um jeito, de alguma hora você pegar e acabar com ele. Não, Pedro vem e fala assim, olha, sujeite-se. No versículo 21 ele diz assim, para isso vocês foram chamados. Meu Deus do céu. Vocês foram chamados para se sujeitarem, para viverem nesse mundo, muitas vezes sofrendo de modo injusto. Mas ele vai continuando, ele dizendo assim, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Ah, vamos falar de injustiça no casamento? Vamos falar de injustiça na vida? Vamos falar de injustiça na sociedade? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Pedro está dizendo. O Deus Santo sofreu por causa de mim e de você. Não há nenhuma justiça nisso, se formos comparar. Porque qualquer injustiça que nós sofremos, de alguma forma isso advém do pecado. Da nossa condição como pecadores que somos. De vivermos num mundo caído. Mas ele fala assim, olha, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Então, quando você estiver sofrendo injustamente, lembre-se que Jesus sofreu por mim e por você. Lembre-se disso. Que no mundo de Deus não existe injustiça. Quando Cristo sobe naquela cruz e morre naquela cruz, toda injustiça deixou de existir. Porque nenhum ato foi mais injusto do que aquele naquele dia.
Ué, cadê o discurso, né, nesse texto dos eleitos, da geração eleita, dos homens de fé, daqueles que são cabeça, não são cauda, daqueles que são vitoriosos? Veja só, mais do que vencedores. Todo um discurso dizendo assim que o eleito se sujeita a isso. Passa por tudo isso. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É por causa daquele que é o nosso rei, o Cristo que sofreu e sofreu em nosso lugar. Daí ele fala assim no final, ele fez tudo isso para que nós sigamos os seus passos. Aleluia. Então seguir Jesus, isso que é legal, né? Já pensou? Se a gente começa a mudar os apelos na hora de evangelismo, quem quer aceitar Jesus? Primeira coisa, honre a Dilma. Metade já não queria mais. Ô Bolsonaro, volta aqui, cara. Volta aqui, Bolsonaro. Foi escrito um livro nos anos 80, que o nome do título era assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, eu lembro que quando me converti nos anos 90, esse livro ainda estava meio que... Então, tudo que a gente ia fazer, um irmão chegava assim, irmão, lembre-se, em seus passos, o que faria Jesus? Jesus iria num show do Kiss? Num show do Ozzy, do Motorhead? Então, irmãos, pense, tudo assim, daí você ficava pensando, imaginando Jesus num show do Ozzy, né? Aí você não conseguia ir, né? Você ficava, sei lá, Jesus no cinema. Jesus no cinema, né? Jesus jogando bola, você acaba pensando, não tem nada a ver, ele com aquela saia, aquele manto lá, né? Nada a ver, né? Então ficava uma situação meio esquisita, né? De você imaginar. E a gente, né? Sou Jesus ouvindo música do mundo, né? Sei lá, tudo era assim, né? Então, era um problema. Para alguns crentes que a vida dos caras não era nada, mesmo nunca fazia nada de pressa na vida, era muito fácil viver isso, né? Porque o cara conseguia imaginar Jesus sentado assistindo novela, Jesus sentado em casa engordando igual um porco. Ficava assim, ele imaginava. Mas outra coisa na vida que se diz na alegria, não conseguia imaginar Jesus rindo, Jesus contando piada, porque isso não tinha nada a ver com Jesus. Então assim, no versículo 22, ele vai dizer isso. Já que nós estamos falando de seguir os passos de Jesus, ele dá um exemplo de como Jesus se conduziu nesse mundo. Como que Jesus conduz a sua vida nesse mundo? Ele começa a partir do versículo 22. E ele está dizendo para mim e para você que a gente tem que seguir esses passos. Está dizendo assim, versículo 22. Primeira coisa, ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Opa, não é para a gente seguir os passos de Jesus? Então parou a vida de sacanagem. Nós temos que seguir os passos dele. Ele, como homem, não vivia no pecado. Não havia engano na sua boca. Por isso que você tem que ser o melhor em todas as coisas e ser honesto nisso. Seja honesto na sua vida diária. Versículo 23, ele fala assim, olha, quando insultado, ele não revidava. É igual a gente, né? Não é? A mulher manda e você manda ela 10 vezes. O marido manda e você manda ele mais 1000. Não é isso? Gente, nós temos que seguir esses passos. Pedro está dizendo. Quando insultava, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Eu vou na casa da minha mãe, viu? Vou pegar minhas malas, você nunca mais vai me ver na frente. Olha que você vai ficar sem festinha 30 dias, viu? Essa é a pior. Essa é sangue nos olhos. Você quer dominar o homem, é só falar assim. 30 dias, meu. Ele escala a parede para tudo que você mandar ele fazer, pode ter certeza. Quando sofria, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Talvez o que está faltando na minha vida e na tua vida é isso. A gente entregar a justiça àquele a quem pertence a justiça. Amém. É sério, gente. Lá onde eu moro, o que eu já sofri de injustiça lá, era vizinho que ia fumar na janela, e a fumaça entrava toda dentro do meu apartamento.
O outro vizinho do lado que erguia o som 6 horas da tarde até 8 horas da noite, ficava 2 horas ouvindo o vaneirão. Aquele sub assim, pum, 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 pum. Graças a Deus não era funk, senão eu tinha morrido. Mas já estava ali. Vocês acham que eu não tinha vontade de pegar? Sério mesmo? E furar os 4 pneus do carro dele? De fazer coisas mesmo assim. Vou lascar com a vida desse cara. Eu tenho uma vizinha no apartamento de cima que, graças a Deus, Deus levou ela para a glória. Brincadeira, ela só mudou mesmo. Espero que não seja isso. Não seja profética essa minha brincadeira. Mas ela acordava às 6:30 da manhã e colocava um salto 18, sei lá que salto que era aquele, do capeta, e ficava andando a sala inteira, assim, andando em cima do quarto, do banheiro. Ela não ficava 1 hora ali andando até sair de casa. Gente, daí eu ia na janela, a hora que eu vi que parava assim, né? Eu vi o barulho do elevador, eu ia na janela para ver a criatura assim. Eu olhava assim, ficava amaldiçoando, jogando praga, mil coisas assim. Eu ficava orando, falando assim, Deus, por favor, Senhor, quebra o salto dela, a unha, alguma coisa. Faça o cabelo dela cair, qualquer coisa, né? Ficava assim, sabe? E é interessante que todas as vezes em que eu confiei em Deus, assim, Deus fez a justiça dele. É verdade, gente. Todos esses meus vizinhos, sério mesmo, eu dou o maior prejuízo pro condomínio ali, porque vive mudando o vizinho meu ali. Eu oro e as coisas acontecem. Amém? Tá precisando de uma oração aí para se livrar de um vizinho? Fala comigo depois aqui. A gente cobra bem baratinho, tá? Então ele fala isso. Então a gente precisa se entregar àquele que julga com justiça. Amém? Então coloque isso diante de Deus. Fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou sendo injustiçado, Senhor. Sabe? Ouça o meu clamor. No versículo 24 ele fala assim, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, na tua palavra não há engano, não há mentiras. A tua palavra não ameniza, Deus, a realidade da vida, do sofrimento, das situações diárias, no sentido de que, de alguma forma, pelo fato de que nós somos teus filhos, nós teremos algum tipo de redoma, de escudo, que vai nos proteger de injustiças, de açoites, de sofrimento, Senhor, dia a dia. Mas eu te louvo, Senhor, porque em tudo isso nós temos alguém que é o exemplo de como caminhar nesse mundo. Alguém que foi homem como todos nós, alguém que vivenciou literalmente, no mais extremo da palavra, a injustiça, o abandono, o sofrimento, os açoites, que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, quando cada um de nós, Senhor, estivermos passando por qualquer que seja a dificuldade, luta, Senhor, às vezes até mesmo dentro de casa, Pai, nos nossos relacionamentos com família, Senhor, pai, mãe, filho, esposa, marido, ou no trabalho, Senhor Jesus, ou mesmo nessas injustiças que nós vemos todos os dias na televisão, Senhor. Pai, nós queremos aproveitar e entregar o nosso país em Tuas mãos, Senhor. Entregar a política desse país, Senhor. Eu realmente, Senhor, não sei do amanhã. Não sei se um dia isso aqui terá cura. Não sei se um dia será possível, Senhor, enquanto terra, enquanto homens, esse país mudar, Senhor. Mas enquanto isso, Senhor, eu peço por nós, por cada um de nós.
a nossa caminhada diária aqui, Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos o melhor naquilo que nós podemos ser nesse mundo. Que a igreja no Brasil, Senhor Jesus, possa realmente, Senhor, fazer a diferença, Senhor. Sabe, que chega de escândalos. Sabe, que a gente seja esse exemplo mesmo na vida, Senhor. Exemplo como pais, como maridos, como esposas, como funcionários, como patrões, como cidadãos nesse país, Senhor Jesus. Que a gente seja honesto, que a gente viva, Senhor, que a gente pague o mal com o bem, Senhor. Para a glória do Teu nome, Jesus, nós queremos seguir os Teus passos, Senhor. Caminhar como o Senhor andou. Porque eu sei que em tudo isso, Senhor, o Teu nome vai ser glorificado. Em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.